A paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre morada em nossos corações. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os médios de Ura. E para começar, nós vamos primeiramente falando sobre o e não são médios de Ura, segundo a doutrina dos Espíritos, e depois nós vamos definir o e são médios de Ura, e daí em diante nós vamos conversar mais um pouquinho sobre alguns aspectos da mediunidade de Ura, né? Então já vamos começar e afirmando o e não são médios de Ura. As pessoas que trabalham com magnetismo não são consideradas médios de Ura, segundo a doutrina dos Espíritos. As pessoas que trabalham com apometria não são consideradas médios de Ura, segundo a doutrina dos Espíritos. As pessoas que aplicam passes não são consideradas médios de Ura, segundo a doutrina dos Espíritos. As pessoas que realizam ali cirurgias espirituais, as chamadas cirurgias espirituais, não são consideradas médios de Ura, segundo a doutrina dos Espíritos. As pessoas que trabalham dentro das terapêuticas de forma geral, utilizando o campo dos fluidos, não são consideradas médios de Ura. Mas afinal, então, o que são médios de Ura, segundo a doutrina dos Espíritos, né? Nós vamos deixar uma definição basilar, está no livro dos Médios, né? Ali no capítulo 14, no capítulo 16 também, e depois nós vamos conversar um pouquinho mais, né? Então, são considerados médiuns de Ura todas as pessoas e possuem a faculdade de curar ou aliviar o sofrimento de outras pessoas pelo simples toque, pelo olhar, né? Pela imposição das mãos, pela prece, pela oração, pelo envolvimento ali da sua vontade, ou seja, o simples ato da vontade vai acontecer a cura ou aliviar o sofrimento dos semelhantes, mas de forma imediata, instantânea e rápida. Os bons espíritos nos ensinam e todos nós possuímos a faculdade de curar e de aliviar o sofrimento das pessoas. Mas, e aí tem um mas, né? Porque o médio de Ura só é considerado médio de Ura a eles e consegue realizar isso de forma espontânea, de forma rápida, de forma imediata. Então a diferença do médio é considerado realmente médio de Ura é porque a Ura e o alívio ali do sofrimento acontece de forma imediata. Por exemplo, né, existem muitas técnicas, vamos colocar assim, de magnetismo, né, dos passes magnéticos, até os próprios passes, e é feito de forma geral nos centros espíritas. É um tratamento ali, as pessoas chamam assim tratamento ou uma assistência metódica, uma assistência ali, e é lenta, né? Então as coisas vão acontecendo ali rotineiramente, então vai indo, né, semanalmente, é um trabalho ali metódico, né? E ali pode acontecer, como acontece, né, na maioria das vezes, um alívio
ali da situação com a pessoa, pode até acontecer a cura, mas isso é um tratamento metódico, é um tratamento demorado, né? Tem uma regularidade, né? Esse tratamento. Às vezes pode acontecer de maneira espontânea ali, e é raro, né? É um modo de trabalhar também ali, aliviando as dores, né, dos semelhantes. Mas aqueles que trabalham com passes ali e com as técnicas do magnetismo não são considerados médios de cura na definição que os espíritos nos trazem, né? Porque o médio de cura, ele não vai trabalhar dentro de uma regularidade, de uma questão metódica das técnicas, não. A cura vai acontecer de forma imediata e instantânea. E por que isso acontece no médio de cura? É lógico, né? E antes do indivíduo reencarnar, é trabalhado no seu equipamento psicossomático, ou seja, né, na questão do corpo espiritual, com a ligação com a matéria, com a questão do campo celular e no campo biológico, né, é trabalhado ali nessa estrutura psicossomática para que esse indivíduo ele tenha facilidade de produzir uma quantidade de fluidos magnéticos, né? E esses fluidos devem também ter uma expansão, uma emanação maior, e esses fluidos devem ter propriedades químicas e tenha facilidade em afinizar, em se associar fluidicamente com os fluidos dos bons espíritos, onde irá potencializar ali a ação desses fluidos, dando um poder de penetração, de equilíbrio dentro do campo ali enfermo, né, do campo aonde se fará a cura, né, dentro dali da estrutura do doente, vamos colocar assim, do assistido, né? Então esses fluidos eles conseguem harmonizar com tal velocidade o campo, vamos chamar, e o André Luiz nos ensinou, né, o campo mental ali, o campo mental das células, né, e dando uma força maior no sistema sanguíneo do indivíduo, né, na questão das defesas do organismo, e consegue acontecer ali a cura, e as pessoas chamam de milagrosas, né? Mas o que aconteceu realmente? O médium, ele recebeu essa faculdade, pois ele consegue produzir com velocidade e numa tal quantidade fluidos magnéticos com propriedades diferentes e tem afinidade com os fluidos dos bons espíritos. Isso tem uma ligação automática e isso se potencializa, e a penetração, a intensidade desses fluidos equilibrados, fluidos de cura, no campo energético daquele que será assistido, do doente, ou como irão chamar, né, acontece ali essas curas que nós chamamos de milagres. Mas quantas pessoas, quantos médios existe assim a gente conhece? São raros, muito difíceis, né? A maioria é como nós, né? E temos sim os fluidos, cada um tem os fluidos, e ali na exaltação ali da fé, na questão, né, da vontade, da ligação espiritual, as coisas podem acontecer. Mas o médio de cura, isso é natural, é automático, é espontâneo, né? E aí nós podemos nos perguntar assim, né? Existe muitas terapêuticas, existe muitos trabalhos e as pessoas ali oferecem a cura, né? Então muitas
muitas pessoas procuram, né? Principalmente as cirurgias espirituais, e é em voga, né? Eu vou fazer uma cirurgia espiritual. Eu vou fazer uma observação aí pessoal, né? Com base naquilo que nós temos estudado, naquilo que temos aprendido, naquilo que temos vivenciado dentro do movimento espírita, né? Vamos fazer alguns questionamentos, né? A maioria desses médiums, né, e se colocam ali, vamos colocar primeiro aí os médios que trabalham individualmente ali, e tem uma potência dentro do campo da mediunidade, de incorporar, vamos usar esses termos aí, de incorporar determinadas entidades espirituais, e se dizem médicos do outro lado da vida. E aí esses médiums incorporam esses espíritos, e esses espíritos, alguns utilizam ali ferramentas rústicas, né, como facas, como estilete, até garfos, né, tesouras, e aí irão ali fazer, na linguagem deles, cirurgias espirituais, né? Outros não utilizam esses instrumentos, né? Utilizam os fluidos do próprio médium para fazer essas cirurgias espirituais. A pergunta que eu faço é sempre assim, né? Se der errado, porque eles estão interferindo ali no corpo, né? Às vezes no próprio corpo físico, utilizando esses instrumentos, e das outras vezes, né, através dos fluidos, interferindo no corpo espiritual, no perispírito, né? Então o indivíduo tem que ter conhecimento ali da morfologia, da fisiologia, de toda a complexidade do perispírito, né? E aí se der errado, e aí sempre eu brinco assim, será que tem um conselho regional e federal na parte espiritual aí de medicina para a gente reclamar, né? Porque nós estaremos dando nosso corpo para espíritos que a gente não tem conhecimento. Será que eles conhecem realmente do assunto? Esses espíritos estão incorporados nos médios e vai interferir ali na nossa estrutura energética. Será que eles têm essa capacidade realmente, né? Então a gente deve sempre nos perguntar, né? Será que é confiável isso, né? E eu estou fazendo esses questionamentos para provar realmente. Porque o médium, quando é um médium de cura, primeiro, ele não vai precisar incorporar ninguém, né? Ele vai doar em abundância os fluidos e vão ser produzido e emanado, vai expandir esses fluidos naturalmente, espontaneamente, né, dele, e esses fluidos têm uma composição ímia e consegue relacionar os fluidos dos bons espíritos, e aí acontece a cura espontaneamente, não tem negócio de cirurgias espirituais. Porque o médium de cura, ele não faz cirurgias espirituais, né? Os fluidos ali vai por si só, e é inteligente, né? Estão emanando de inteligências, vão agir, né, no campo energético de forma instantânea, sem fazer nada de cirurgias. E aí a gente não vai encontrar nada dentro da literatura espírita realmente, eu estou falando da literatura considerada da doutrina espírita. Espíritos, bons espíritos falando e tem que fazer regimes, e tem que fazer repousos, e tem que ingerir determinados produtos, e tem que se vestir de branco, e tem que fazer rituais, e tem que criar todo um sistema para as curas acontecer, né? Isso não existe dentro da doutrina espírita, e fique bem claro, né? Isso são sistemas, né? São técnicas utilizadas por espíritos e ainda muito presos às condições aí do mundo físico e também dos encarnados que criam essas técnicas. Se vai ajudar, eu não vou entrar no mérito se ajuda ou não, né? Mas nós estamos trazendo aí a questão do médio de cura, porque muitos se dizem médio de cura e não são.
Então as cirurgias espirituais, quem faz cirurgias espirituais, não são médiuns de Ura, né? Poderia se nomear de médios espirituais, mas volto a falar, será esses espíritos realmente têm conhecimento da medicina espiritual, do corpo espiritual dos indivíduos, né? Será que eles dominam realmente a questão morfológica, fisiológica, toda a complexidade e é o perispírito? Eu estou fazendo essa provocação para a gente refletir, né? Então, o médium, e fica claro, e novamente repito, o médium de Ura, ele não precisa de nada disso. Ele não precisa de rituais, ele não precisa de correntes ali para fazer cirurgias, ele não precisa de desdobramento de ninguém para levar para hospitais no plano espiritual, né? Não precisa desdobrar ninguém, a personalidade de ninguém, né? O médium de Ura, ele simplesmente, às vezes, com um simples toque, ou um olhar, né? Ou uma oração ele irá fazer ali, uma vontade dele em querer curar, já é o suficiente para a cura acontecer. Quantas pessoas a gente conhece e tem esse poder de curar, né? E tem essa faculdade. E volto a falar, né? O médium não fará nada sem o uso dos bons espíritos. E potencializa os fluidos, é exatamente os fluidos dos bons espíritos e consegue fazer a relação fluídica no campo magnético do médium e potencializa isso, e aí a cura acontece. O médium não consegue fazer nada sozinho. Por isso que chama médium de Ura. É médium por intermediário. Ele vai receber, captar esses fluidos dos bons espíritos, irá potencializar e a cura irá acontecer. Quantos médios a gente conhece e tem essa capacidade? São raros, né? A maioria se intitulam, né, ali médios e vão fazer cirurgias espirituais. E aí tem várias técnicas, mas volto a falar, né? Nós temos que ter o conhecimento do mundo espiritual. E se algo der errado numa cirurgia dessa, né, seja ela usando instrumentos, e é mais perigosa ainda, né? A pessoa pegar instrumentos como tesoura, como faca e cortar o corpo físico, isso, né, é o cúmulo, né? É o cúmulo. E as outras também, de interferir no corpo espiritual, dizer que vai fazer cirurgia ali. Se esse espírito não tem conhecimento de causa, algo pode dar errado. E aí nós responderemos também, porque nós fomos lá de livre e espontânea vontade e damos ali, colocamos o nosso corpo à disposição para isso acontecer. Porque se a espiritualidade maior realmente quiser interferir e no campo energético nosso, ela vai fazer isso no momento que a gente for dormir, no momento de desprendimento natural do sono, e ali a cura acontece. É só pedirmos, é só suplicarmos ao alto, é termos a humildade para isso, as coisas acontecem, né? Então é simples assim no movimento espiritual, né? E aí nós vamos fechando esse assunto. Eu sei que é muito polêmico, né? Pode colocar os seus comentários, né? Podem até criticar, né? Nós estamos aqui abertos para ouvir, né? Nós colocamos o nosso ponto de vista em cima daquilo que nós temos estudado e temos vivenciado, né? Então podem participar também com seus comentários, e nós vamos respeitar todos, né? Não tem aí nenhuma intolerância, né? De opiniões, né? De ideias. Nós estamos aí abertos para ouvir também. Então, para fechar aí, os bons espíritos sempre solicitam aos médios, seja qual é médio, mas nós estamos falando aí do médio de Ura, e eles tenham o desejo ardente de fazer o bem, e tenham pureza nas suas intenções, e tenham humildade, porque sem isso
nada é possível, né? Porque os bons espíritos agem no amor aos semelhantes, no amor à humanidade, né? Então, todos os médios precisam ter esse desejo ardente em querer ajudar, em querer auxiliar, a nobreza das intenções, a intenção sempre nobre, sempre no coletivo, no altruísmo, no amor, né? E aí a coisa acontece quando se tem essa humildade. Então o médio de cura, ele doa os fluidos em determinada quantidade, e esses fluidos têm propriedades especiais e consegue fazer a relação fluídica com os fluidos dos bons espíritos e potencializa no campo energético de cura tão intenso, e as coisas acontecem de maneira espontânea e imediata, e muitos vão dizer que é milagre. Mas para o Espiritismo existe sempre uma explicação dentro das leis naturais, pois Deus é a causa primeira de todas as coisas. E Jesus nos abençoe e o alto nos ilumine, e prossigamos nesse estudo. No próximo vídeo vamos trazer outros assuntos, vamos falar sobre a identidade dos espíritos. Como conseguimos identificar os espíritos? É pelo nome, é pelo RG dele, é pelo CPF dele? Não, né? Nós vamos explicar aí como é que se identifica os bons espíritos, os espíritos ainda como nós, estamos na ignorância ainda, né? No próximo vídeo vamos falar desse assunto. E Jesus nos abençoe. Até o próximo vídeo.